Paz e graça, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. É um prazer dividir com vocês a palavra de Deus, né? E Deus, assim, nos permitiu estar aqui mais uma vez para transmitir a palavra de Deus. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu quero mandar um abraço para Pederneiras. Alô, Pederneiras, cidade amada. Amo essa população, amo morar nessa cidade. Que Deus abençoe toda a população de Pederneiras, não só de Pederneiras, mas aonde esse vídeo chegar, o Senhor estará com você. Quero mandar um abraço lá para o meu amigo de Guaianais, Alexandre, meu camarada. Um grande abraço para você, Deus abençoe você e toda a sua família. Um abraço para a dona Edna também. Que Deus abençoe a todos, ok? E hoje nós vamos falar do amor e da misericórdia de Deus. Nós, como seres humanos, às vezes nós não temos a capacidade de amar alguém que nos feriu. Por quê? Porque nós somos humanos, certo? Então, como humanos, nós somos pecadores. Mas a palavra de Deus, ela traz para nós, à luz da Bíblia, como nós podemos conseguir amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque é um dos mandamentos de Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas e seu irmão, seu próximo, como a ti mesmo. Então é isso que a gente vai falar. Uma demonstração grandiosa de amor pela humanidade foi a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa foi uma grande demonstração de amor e de misericórdia. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo o livro de João. João, isso. Fica lá no Novo Testamento, João, capítulo 3, verso 16. É muito conhecido no meio cristão, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas pessoas podem falar, mas o que é unigênito? Unigênito é único, era o único filho de Deus. E ele, para demonstrar o amor pela humanidade, Jesus então foi entregue para morrer na cruz do Calvário. Ali ele derramou seu sangue para salvar a gente dos nossos pecados, porque sem derramamento de sangue não há redenção. Tá? E Deus, ele é um pai de amor, e o amor de Deus, ele não tem limites. Agora, o nosso amor é ilimitado. Muitas vezes nós não conseguimos amar o nosso próximo. E muitas vezes nem mesmo a Deus, porque tem pessoas que se diz ateu, que não acreditam em Deus. Louvado seja Deus, porque muitas pessoas que eram ateus se converteram, porque faltava o quê? O princípio da sabedoria. Então, como eu disse, o amor de Deus é ilimitado e o nosso amor tem limites. Porque muitas vezes é fácil você amar a sua esposa, seu filho e vice-versa, mas é um pouco difícil amar aquele que pisou no seu pé, no seu calo, aquele que te maltratou, que te magoou. Certo? Às vezes você perdeu o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. E muitas pessoas da mesma família, a gente tem visto ao longo desse tempo, pessoas da mesma família que um não conversa mais com o outro, o pai não conversa com o filho não conversa mais com o pai, tem aquele orgulho muito grande. A palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriaria. Mais para frente a gente vai ver esse verso, tá? E Deus, eu disse que o amor de Deus é ilimitado, ou seja, é infinito. Jesus morreu na cruz do Calvário por amor a todos, mas nem todos aceitam esse sacrifício de Jesus, correto? Veja bem, meus irmãos, o livro de Lamentações, lá no Velho Testamento, escrito pelo sábio Salomão, Lamentações 3:22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias
não tem fim. E o verso 23 fala que elas se renovam a cada manhã. Então Deus, ele tem misericórdia, ele tem compaixão. O que é misericórdia? Misericórdia é quando você vê alguém necessitado do pão, do alimento, de roupa, alguém que está aí jogado na sarjeta, que você tenha misericórdia dessa pessoa, que eu tenha misericórdia dessa pessoa, como Deus tem misericórdia de nós, né? A gente viu lá a parábola do bom samaritano, né? Até o sacerdote passou e não teve misericórdia daquele pobre que estava lá, que tinha sido espancado pelos salteadores. Aí passa um mercadante, um viajante, pega aquele senhor, leva para uma hospedaria, cuida dele e paga tudo e diz para o hospedeiro assim ainda, olha, cuida dele, se alguma coisa gastar a mais, quando eu voltar, eu acertarei. Então isso é amor, isso é misericórdia. E eu tenho certeza, você que está me assistindo nesse momento, está entendendo o que eu estou falando, tá? Pega a sua Bíblia aí, certo? Sua Bíblia física ou o seu celular, né? O seu smartphone, na plataforma digital que você esteja, e acompanhe comigo, tá? Aonde quer que você esteja neste momento, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Você é muito especial para Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Jesus te ama e Ele quer te salvar. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, o que está acontecendo na sua vida, se você perdeu o seu emprego, se o seu casamento acabou, se você chegou lá no fundo do poço, se você está dentro de uma prisão e você acha que não tem mais jeito para você. Muitas vezes você está até pensando em suicídio. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, entregue a sua vida nas mãos de Deus, mas de verdade, e Ele salvará você dessa decepção que você está passando na sua vida. Por quê? Porque Deus tem misericórdia. Não importa o que você fez, porque Deus condena o pecado, mas Ele ama o pecador. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, certo? O Salmo 86, verso 15, acompanhe comigo, diz assim: mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e verdade. Né? E lá em João 17 fala também: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Qual é a palavra que nós estamos falando? A palavra de Deus, certo? Eu estou transmitindo aqui com a minha voz para vocês, mas a palavra é de Deus, certo? O evangelho é de Deus. Devemos mostrar misericórdia aos nossos semelhantes, mostrar amor aos nossos semelhantes. Porque, meus irmãos, não adianta nada a gente viver nesse mundo se a gente não tiver misericórdia, se a gente não tiver compaixão dos nossos seres humanos, dos nossos semelhantes, certo? Porque a vida aqui é um sopro. Hoje sou eu, amanhã é você que está precisando da misericórdia de alguém. Mas a grande misericórdia é a misericórdia divina. A partir do momento que você tiver misericórdia, como Deus tem misericórdia de você, a sua vida será bem-sucedida. Eu não estou falando em termos financeiros, não. Estou falando em termos emocional, termos de espiritualidade, e aí depois as outras coisas serão acrescentadas, meu irmão. 1 João 4:20 diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, ele é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então essa palavra de Deus, ela é corretíssima, né? Porque um dos mandamentos é o amor. Amai a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, e depois amai o seu próximo como a ti mesmo. Então a lei, ela se resume aí em amor. Simplesmente em amor.
Então a palavra de Deus fala que aquele que não ama seu irmão e diz que ama a Deus, ele é mentiroso, a verdade não está nele, certo? Mas o próprio Jesus, ele profetizou isso, que nos finais dos tempos, já que nós estamos vivendo essa época, né, os finais do tempo, que o amor de muitos se esfriaria, correto? Acompanhe comigo Mateus 24:12, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. E isso já está acontecendo há muito tempo. Por quê? Porque Jesus está à porta. Jesus está voltando, tá? Então, que nós possamos realmente nos alicerçar na palavra de Deus, ok? Porque somente alicerçado na palavra de Deus, não é que muitas pessoas dizem assim, mas agora eu aceitei a Jesus como meu Salvador, eu não vou ter mais problema. Não, meus irmãos, é aí que a gente vai ter problemas. Mas então eu não vou aceitar Jesus. Os problemas, mas serão problemas diferentes, que muitas vezes sua família não vai aceitar, você servir ao nosso Deus. Eu não estou aqui falando em nome de religião, veja bem, estou falando da palavra de Deus, no único Deus verdadeiro, tá? Estou falando aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você possa entregar seu coração a Deus, certo? Mateus 5:7, lá no Sermão da Montanha, né? Se for acompanhar aí o capítulo 5 de Mateus, vem falando sobre o Sermão da Montanha. Muitas traduções diz o Sermão do Monte, é tudo a mesma coisa. E Mateus 5:7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se você for misericordioso com seu semelhante, você vai alcançar misericórdia, porque o nosso Deus também vai ter misericórdia de você. E o Salmo, capítulo 100, verso 5, diz assim: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel. E o Salmo 136, verso 1 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isso é maravilhoso, né? Como diz lá, a gente já leu em Lamentações 3:23, né? Que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos e que ela renova a cada manhã. Você já deu graças a Deus hoje? Você levantou com vida, com saúde, respirando esse oxigênio puro. Muitos não acordaram, deitaram, dormiram e dormiram para sempre. Glória a Deus que tenham dormido salvos, porque naquele grande dia vai ressuscitar para a glória. Meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele fala do amor. Eu recomendo a vocês que leiam 1 Coríntios capítulo 13. Ali praticamente o capítulo inteiro vem falando sobre o amor. E eu escolhi o primeiro verso. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, lemos assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como sino que retine. Então, se a gente não tiver amor, a gente não é nada. A nossa vida é anátema. Ok? Agora, veja bem. O seu amor dura para sempre. Dê graças ao Deus dos deuses. O seu amor dura para sempre. Dê graças ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. Dê graças ao único que faz grandes maravilhas. O seu amor dura para sempre. Que teve o amor e estendeu sua mão sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminários, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com mão poderosa tirou o povo do Egito do cativeiro, certo?
aquele que dividiu o mar vermelho para que o povo passasse, aquele que livrou Israel do cativeiro, porque o seu amor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, Lucas, capítulo 6, verso 36, lemos assim: sede misericordiosos, como também misericordioso é vosso Deus. Mais uma vez, vamos ter compaixão do nosso próximo. Certo? Muitas vezes a gente vê um morador de rua, um mendigo, e a tendência humana, às vezes, é até não olhar, passar de largo, fazer de conta que não está vendo. Mas você não sabe o coração daquela pessoa, você não sabe porque aquela pessoa está naquela situação. Então, não vamos julgar as pessoas, porque se nós julgarmos, nós também seremos julgados. Sabe por quê? Deus vê o coração. E o ser humano, ele julga pela aparência. Você já foi julgado pela sua aparência? Eu já, muitas vezes. Mas o nosso Deus, ele julga pelo nosso coração. Ele conhece o meu, o seu e o nosso coração. Nosso Deus é fiel. E veja bem o que diz Lucas 36, Lucas 6, 37. A gente leu o versículo 36, eu vou repetir aqui. Sede misericordioso, como também é misericordioso o nosso Deus. Aí o verso 37 fala: não julgueis e não serão julgados. Não condenes e não serão condenados. Perdoais e serão perdoados. A gente só vai se encaixar aqui, não julgar, não condenar, perdoar, se o amor de Deus fluir no meu e no seu coração, meu irmão. Porque nós sabemos que como ser humano, nós temos as nossas falhas, nós não somos perfeitos. Perfeito é só nosso Pai que está nos céus. Um dia sim, quando a gente estiver lá na Canaã Celestial, na terra que emana leite e mel, ao lado do nosso Deus, lá no paraíso, aí então a gente vai ser perfeito. Mas agora a gente não é. A gente tem que buscar aperfeiçoar o nosso amor. Que vocês tenham entendido. E eu quero dizer para você que está me assistindo agora, que Jesus te ama e eu também. Eu quero dizer para você agora que você é a menina dos olhos de Deus. Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Jesus está batendo na porta do seu coração, querendo entrar. Ele fala: eu sou aquele que bate. E se você abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com você e você ceará comigo. Tá? Então, meus irmãos, foi essa mensagem que Deus me inspirou nesta noite para compartilhar com vocês. Eu gostaria que vocês, se pudessem, fechassem os seus olhos junto comigo e vamos elevar uma prece ao nosso Deus. Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de Cristo Jesus, muitíssimo obrigado, grande Deus, por nos dar esta oportunidade para compartilhar a sua palavra com os nossos semelhantes. Meu Deus, aonde esse vídeo chegar, aonde esta palavra chegar, que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre a vida das pessoas que vão assistir, que elas possam ter entendido o que é ser amor, o que é ser misericordioso, porque o Senhor nos dá o exemplo. E o maior exemplo que o Senhor nos deu foi entregar seu único filho para morrer na cruz do Calvário por mim e pela humanidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém.